Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe explicar a sua fé de forma inteligente? Você sabe explicar a sua fé de forma inteligente? Sabe, todos nós aqui, provavelmente, ou a maioria que está aqui, se autodenomina, por exemplo, evangélico. Se eu fizesse a pergunta, te levasse para um lugar cheio de pessoas, como o Aerópago, e falasse assim, vai lá, explica para mim o que é o evangelho. Você é o evangélico, né? Então explica para mim o que é o evangelho, o que significa ser evangélico, o que significa ser protestante, o que significa ser um católico. Você sabe explicar a sua fé? Você sabe responder o motivo da sua esperança? Cara, essa oportunidade quicou na frente de Paulo. E esse é o ponto que eu estou batendo com vocês. Ele estava preparado. Olha só o que Paulo vai falar então nessa pregação. Lembra que a gente viu uma pregação grande de Paulo em uma sinagoga? Agora você vai ver ele entre os gentios. Não tem ninguém ali que conhece Bíblia, conhece Antigo Testamento. Olha a abordagem que ele tem aqui. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses. Primeiro, ele sabe com quem ele está falando. Primeira coisa, gente, você quer pregar? Conheça sua audiência. Com quem está falando? Senhores atenienses. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, isso aqui, gente, sabe o que ele está fazendo? Honrando os caras. Primeira coisa, honre as pessoas. Muitas vezes a gente começa já querendo destruir, já chamando atenção. Raça de víboras! Ah, não, João Batista fazia isso. Cara, olha o que ele começa fazendo. Ele começa honrando as pessoas. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm... Então, aqui, gente, vamos parar aqui. O que ele faz? Ele conhece a cidade. Ele observa a cidade. Ele deu uma volta na cidade. Ele estava olhando para a cidade. Por quê, gente? Porque ele quer pregar o evangelho para aquelas pessoas. Como é que eu vou pregar o evangelho para as pessoas que eu nem conheço a cidade, eu nem conheço o que elas vivem, eu nem conheço o que elas estão passando, eu nem sei. Você conhece a sua cidade. Eu queria te desafiar, cara, a dar uma volta pela sua cidade com esse olhar. Observando, discernindo, com um olhar espiritual para a sua cidade. Então, ele discerne. Vou colocar uma palavra aqui, ó. Discerne a cidade. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Aí aqui tem uma coisa muito importante. Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Gente, isso aqui é muito doido. Presta atenção, porque isso aqui é aula de missiologia. Isso aqui é aula de pregação do evangelho. Então, primeiro, ele conhece a audiência. Segundo, ele honra aquelas pessoas. Terceiro, ele conhece a cidade. Presta atenção no quarto. Ele procura onde Deus já se revelou àquele povo. Ele procura onde Deus já se revelou para aquele povo. Toda cultura tem algo da revelação de Deus. Deus se revela por toda parte. Você só precisa procurar com atenção para encontrar onde Deus já se revelou para aquele povo. Presta atenção. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio.
Então ele pega algo da cultura deles e fala, deixa eu traduzir para vocês. Deus já se revelou para vocês, mas vocês não entenderam ainda, vocês não conhecem ele. Então eu vim apresentar para vocês o Deus de vocês. Ah, gente. Olha a diferença. Imagina que Paulo se levantasse e falasse, atenienses, vocês não entenderam nada. Deixa eu falar para vocês, vim trazendo lá de Israel um Deus para vocês. Você acha que alguém ia ouvi-lo? Não. Ele está dizendo, tem um Deus que é de vocês já. Vocês só não conhecem ele. Ele me mandou aqui para apresentar ele mesmo para vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, agora ele começa a pregar, presta atenção nisso, pregar a Bíblia sem citar versículo. Nossa, Douglas, por quê? Presta atenção nisso. Porque você está diante de uma audiência que não crê na palavra de Deus, não crê na Bíblia. Por que você vai citar versículos para eles? O que ele está fazendo? O Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele falou 3 versículos em uma frase, mas ele não está citando o versículo para eles. Ele não está falando assim como está em Gênesis, assim como está em Isaías, assim como está... Não. Porque aquele pessoal não crê na Bíblia. Então, é na sua entrelinha, é na sua fala já está as Escrituras. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Em outras palavras, você só está vivo aqui porque esse Deus, lembrando, Deus de vocês, sustenta vocês. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que ele está falando aqui, gente? Bíblia. Está falando de Adão, gente. Ele está falando da criação. Para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Ele está dizendo, Deus está pertinho, gente. E aí, ele faz algo extraordinário, gente. Isso aqui é aula de pregação do Evangelho. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Gente, ele cita um poeta da cidade, da região. Está entendendo? É pregação do Evangelho sem citar versículo. Por quê? Porque eles não creem na Bíblia, mas eles conhecem essa aqui. Gente, você vai chegar e vai falar assim, vai começar a pregar o Evangelho e aquele pessoal ama sertanejo. Você vai chegar e falar para eles, cara, é como diz naquela música do sertanejo? Tal. É como a fala daquele personagem naquele filme. Sabe aquela poesia que é muito famosa aqui entre vocês? Sabe o que aquele jogador de futebol um dia diz? E aí você conecta com uma realidade daquela pessoa. Cara, ele cita uma poesia dos caras. Mas era uma poesia de um evangélico? Não. Mas era algo que tinha uma graça comum de Deus ali. Algo que expressava alguma coisa verdadeira. Olha o que está dizendo. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês. Gente, não é Deus purinho isso aqui? Nele nós nos movemos, nós vivemos, existimos, nós estamos nele o tempo todo, ele é onipresente. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta. Aqui, gente, presta atenção no que ele vai fazer. Deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu ver uma cor que eu não usei aqui ainda. Ó. Presta atenção agora. Ó. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E aí aqui, olha, é o 7º ponto. Ele vai denunciar a idolatria. Então é claro, gente, não para aqui no 6. Isso aqui é tudo uma conexão com aquele povo. Conhece a audiência, honra as pessoas, conhece a cidade, procura a revelação de Deus ali no meio deles, começa a falar da Bíblia sem citar a Bíblia, ele cita um poeta da cidade, mas aí ele chega.
para denunciar a idolatria. Ele vai dizer, cara, não tem como ficar adorando deuses feitos por mãos humanas. E aí ele fala assim, ó, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Aí, meu irmão, ele está dizendo, tem perdão para vocês, mas é uma chamada para uma decisão. Chamada para uma decisão. Entregar a vida para Cristo. Tá? Aí ele chega. E aqui ele chama os caras para uma decisão. Porque agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele termina falando sobre... Ele apresenta o fim dos tempos. O julgamento final. Para embasar essa chamada para uma decisão, né? Para falar para eles, ei, vocês têm que decidir. Ele está dizendo, esse homem julgará o mundo e deu certeza de tudo isso porque ressuscitou ele dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Então, a galera creu ali. Mas isso aqui, gente, é para você voltar a estudar mais ainda, porque é uma aula de missiologia, uma aula de pregação do evangelho para outras culturas.